Olá pessoal, eu sou Denis Gutenberg, aluno da disciplina de Didática para o Ensino de Física, e hoje vamos conversar a respeito do problema de dinâmica de movimento com resistência do ar. Tá, vamos construir primeiro o problema, tá? A ideia é a seguinte: imagina uma massinha, uma bolinha, em que inicialmente um jogador de futebol vai lá e dá um chutezinho nela. No instante t igual a 0, o cara vai lá e dá um chute nela. E aí sabemos que ela vai se deslocar por um determinado tempo. Vamos fazer o seguinte, tá? Vamos desprezar o atrito aqui da bolinha com relação ao solo. E vamos considerar simplesmente o seguinte: percebe que quando você chuta essa bolinha, depois de um determinado momento, ela vai parar, mesmo a gente desprezando aqui o atrito da bolinha com o solo? Por quê? Porque existe uma força de resistência aqui do ar, que ele vai exercer sobre essa bolinha, que vai fazer com que ela pare. E quem é essa força de resistência do ar, tá? Qual é a expressão dessa força? Tá. Percebe o seguinte: o ar ele é um fluido. E para que a gente consiga fazer uma analogia interessante sobre esse fluido, podemos imaginar o seguinte: a força de resistência do ar, eu vou chamar assim, força de resistência do ar, né? Ela vai ser quem? Imagina o seguinte: você está numa piscina, e aí você tenta se deslocar com os braços abertos. Você percebe que você vai ter uma resistência maior, né? De que você se deslocar na piscina com os braços fechados. Então, essa força de resistência do ar, ela é proporcional à área. Outra coisa importante é que, à medida com que a gente varia a densidade do fluido, a gente também varia a resistência desse ar, né? A gente tem um fluido mais resistivo, outros menos resistivos, e isso aí varia, né? Então, essa força de resistência do ar também depende da densidade. Então, percebe que essa resistência ela depende tanto da densidade quanto da área. Para a gente não carregar várias informações, vamos chamar de um beta. Quem é o beta, né? O beta é um cara que está relacionado com a área e está relacionado com a densidade desse fluido. Tá. Outra informação importante: percebe que quando você está na piscina e você tenta se deslocar o mais rápido possível, você percebe que você não consegue, você tem uma resistência maior. E à medida que você se desloca mais lentamente, você consegue se deslocar. Então, essa força ela também é proporcional à velocidade. Olha que coisa interessante. Agora, observe o seguinte, tá? Temos o seguinte, ó. Para o diagrama de corpo livre da nossa bolinha, diagrama de corpo livre, temos o seguinte: a nossa bolinha ela está se deslocando com uma velocidade aqui. Deu um chute com uma velocidade V0, tá? Se deslocando para cá com uma velocidadezinha V0. E existe uma força de resistência do ar, né? Uma força de resistência do ar que está tentando parar essa bolinha e que vai parar em determinado momento. Sabemos disso. Então, podemos agora aplicar a segunda lei de Newton, tá? Aplicando a segunda lei de Newton, teremos o seguinte: ó, eu tenho aqui a força resultante. E percebe que esse nosso problema ele é unidimensional, né? Então não vou trabalhar aqui com vetor, tá? Não se preocupem com isso, não vamos nos preocupar com isso. E aí teremos o seguinte: a força resultante ela é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Ok. E aí nós temos o seguinte: quem são as forças que estão atuando nessa nossa bolinha? É a força de resistência do ar. Agora percebe o seguinte: a bolinha ela está se deslocando nessa direção aqui, para a direita. E a força de resistência do ar ela está tentando parar a bolinha. Então, ela é contrária ao movimento. Por isso, ela é negativa. Menos beta vezes V. Igual a massa vezes a aceleração. Pronto. Agora, o que nós devemos fazer, né? E relembrar. Lembra lá do cálculo 1, que a gente pode escrever a aceleração como sendo a derivada da velocidade? Então, nós vamos aplicar isso agora. Temos que menos beta vezes V é igual a m vezes a derivada de V com relação ao tempo. Pronto. Já temos a nossa equação diferencial. E aí temos o seguinte: eu vou passar para o lado esquerdo vou passar para o lado esquerdo o dt, e a velocidade eu vou passar aqui para baixo do dv, porque aí eu vou ter tudo que depende de v do lado direito. O m eu também vou passar aqui para baixo.
E o dt e essas constantes aqui para o lado esquerdo, para facilitar a nossa vida. Aí vai ficar assim, ó, menos beta vezes dt dividido por m, que é igual ao dv dividido por v. Pronto. Feito isso, agora nós podemos, para sair dessas derivadas, né, dessas diferenciais, devemos agora integrar. E quais são os limites de integração? Vamos sair aqui no instante inicial que ele deu o chutinho, a gente chama do instante t igual a 0, até um tempo t. Que a ideia é que a gente consiga perceber o comportamento dessa bolinha ao longo do tempo, tá? Como está variando a velocidade dessa bolinha com relação ao tempo. E aí nós temos o seguinte, temos menos beta sobre m. Isso é constante, tá? Isso aqui vai sair da integral, vezes dt. Igual, percebe que no instante inicial foi v0, né? v0 foi quando ele deu o chutinho na bolinha, até um tempo v. É um v de t, né? Como essa bolinha está se comportando aí no decorrer da trajetória. E aí nós temos aqui dv sobre v. Pronto, agora nós podemos integrar. E a integral aqui é simples, né? Menos beta sobre m é constante. dt, integral de dt é o próprio t. Os limites de integração é de 0 a t, né? Fica só o t. Isso aqui vocês já estão cansados lá do cálculo 1. A integral de 1 sobre v é o ln de v, né? Que é o ln do final menos o ln do inicial, tá? Aqui nós devemos relembrar das propriedades do logaritmo, em que o logaritmo de uma diferença, deixa eu só repetir o lado esquerdo, é igual ao logaritmo da fração aqui, ó. Tá? Tem que lembrar disso. Por quê, né? Porque agora, para cancelar o ln, nós iremos aplicar exponencial em ambos os lados. E vai ficar o seguinte, menos beta sobre m vezes o tempo, que é igual, o ln vai cancelar, o e vai cancelar o ln, e aqui vai ficar v sobre v0. Tranquilo? E agora o próximo passo, precisa isolar o v. Percebe que o v aqui é um v de t, tá? É um v que depende do tempo. Vamos lá, o nosso v de t, ele vai ser, vou passar o v0 multiplicando aqui, vai ficar v0 vezes a exponencial de menos beta sobre m vezes o t. Pronto, chegamos na nossa função. Essa é a equação que descreve o comportamento da velocidade com que você chutou essa bolinha ao longo do tempo. E aí precisamos saber se a equação que encontramos está correta, né? E aí vamos fazer algumas observações a respeito dessa nossa equação. Temos o seguinte, percebe que quando t for igual a 0, que é no instante inicial, a velocidade era v0. Vamos ver se a nossa equação bate. Quando t for 0, a exponencial de 0 é 1. Logo, a nossa velocidade, deixa eu apontar para cá, velocidade em t igual a 0 é igual a simplesmente o v0. E aqui, ok. Agora percebe o seguinte, quando, num tempo muito longo, depois de um bom tempo, vamos dizer assim, quando o t está indo para infinito, alguma coisa bem grande, o que é que vai acontecer com a nossa exponencial? Temos o seguinte, primeiro, m é uma constante positiva, o beta é uma constante, que já discutimos mais cedo, que depende da área do fluido, né? A área com que você está se deslocando no fluido, da densidade do fluido. Ou seja, isso aqui é algo positivo, né? Essa constante aqui na frente do t é algo positivo. Logo, né? Isso aqui é a exponencial de menos beta sobre m vezes t. Quando o t está indo para infinito, né? A exponencial 1 sobre a exponencial de alguma coisa indo para infinito, né? Dá alguma coisa muito grande, vai para infinito. 1 sobre infinito é 0. Logo, a velocidade, num tempo muito grande, né? Depois de um bom tempo, é 0. Que é algo que a gente já conseguiria prever, né? Você chutou a bolinha, mesmo desprezando a resistência, o atrito, né? Ela vai se deslocar por um bom tempo, e num instante muito longo, ela vai parar. Ou seja, a velocidade, nesse instante muito longo, ela é 0. E aí também podemos construir um gráfico para representar esse comportamento da bolinha, tá? Vamos escrever o nosso gráfico, né? Bonitinho, né? Vamos lá. Aqui nós temos aqui, ó, o nosso eixo da velocidade, que vai variando com o tempo. E aqui é o nosso eixo do tempo.
Percebe que quando t é 0, no instante inicial que você dá o chute na bolinha, ela tem uma velocidade v0 aqui. Pronto. E aí ela vai caindo, né? Exponencialmente. A velocidade vai caindo, até ela chegar no ponto, um t muito longo. Um t, né? E aí, nesse ponto, a velocidade é 0. Esse é o comportamento do nosso problema. Essa aqui é a equação que descreve o comportamento do nosso problema. Valeu, obrigado, gente.